Conecte-se e veja qual celular combina mais com você. Se preferir pelos telefones que são WhatsApp 88 99787 7341 88 99967 8404. Xiaomi Conecte. Agilidade e ótimo padrão no atendimento, desde a negociação até a entrega. Seja bem-vindo ao mundo tecnológico. Seja bem-vindo a Xiaomi Conecte. O seu Xiaomi com o melhor preço é aqui. Rádio Liderança. Funerária Poupa Urna. Em todo lugar do estado do Ceará, você encontra o plano de assistência à família. Esse é completo. E chega em Mombaça, oferecendo os melhores convênios em vida. Plano de assistência à família Poupa Urna. Na Rua do Banco do Bradesco, ao lado da Central FM. Atenção! Se você vai construir a sua casa de morada ou veraneio, primeiro conheça o loteamento Santa Luzia no sítio Boa Hora. Não é o maior, mas o melhor. Estamos a 3 quilômetros da cidade de Mombaça, distante da poluição, com parada de ônibus na porta, energia e água de poço no meio da natureza. O preço não tem concorrente. Visite o local e fale com Chico Antônio Sá, que mora no local e faz qualquer negócio. Vende, troca e facilita. Maiores informações 999262314. A natureza lhe espera. Liderança. Alencar Contabilidade informa que trabalha com contabilidade empresarial e rural, bem como regularização de pendências fiscais no CPF, CNPJ, ITR e INCRA. Informamos ainda que prestamos serviços com contrato de locações diversas e escrituras particulares. Venha agora mesmo fazer uma visita. Alencar Contabilidade está localizado em frente ao Bradesco, no centro de Mombaça. Telefone 996510000. Organização Dami Alencar e Dara Elídia. Central FM 102,9. Emissora afiliada à Rede Liderança Sat. Central de Notícias. Central de Notícias. Agora 12 horas mais 36 minutos e com muito prazer que nesse momento nós estamos recebendo o professor de Educação Física Igor Meirelles, é um dos educadores da Academia Corpo Ideal aqui no município de Mombaça, e é sempre bom falar de saúde aqui no nosso programa aos nossos ouvintes, e trazendo agora informações interessantes para os atletas de academia, para os frequentadores de academia, aquelas pessoas também que inclusive necessitam dessas atividades como tratamento, né, recomendado por profissionais da área da saúde. Professor, seja bem-vindo. Quais são as novidades a respeito do retorno dessas atividades? Boa tarde, Roberto. Boa tarde aos ouvintes da Central FM. Nós gostaríamos, né? Estou aqui não só representando a Academia Corpo Ideal, mas a toda a classe, né? Porque estamos nessa luta para conseguir que a gente possa voltar à nossa atividade e trazer algumas informações acerca da possibilidade de que essa atividade, né, essa atividade das academias possa retornar na segunda-feira, no dia 17. Professor, segundo o governo do estado, né, fazendo parte do plano de retomada da economia, Fortaleza, algumas academias, alguns setores, algumas pessoas já podem estar fazendo esse trabalho das atividades físicas. Então, o interior, aqui a nossa região, a partir da próxima semana deverá voltar. Então, quais os protocolos, né, que serão adotados para esse retorno aqui na nossa região? Roberto, é o seguinte, ainda não está permitido a reabertura das academias, tá? Deixar isso bem claro. Mas se os números referentes à saúde, se eles continuarem favoráveis, né, será autorizado essa reabertura gradativa, cerca de 30% do funcionamento, né? Se isso acontecer, que tudo está correndo e está indicando que a gente possa retornar no dia 17. Os números são favoráveis, né? Se os números são favoráveis, se eles continuarem nessa queda que vem acontecendo no nosso município, né? No domingo será expedido o decreto municipal autorizando
a reabertura das academias no dia 17, porém, seguindo rigorosamente todas as orientações de prevenção. Tá? Então, professor, vamos ser positivos, então, alcançando esses índices e passando a ter, né, essa liberação para funcionar com determinadas regras, restrições. Como vai funcionar aqui em Mombaça? É o seguinte, nós estivemos reunidos com os órgãos responsáveis do município, nós pedimos essa reunião com eles para que a gente pudesse organizar, ter uma data de possibilidade de voltar, né? E para que a gente pudesse organizar agendamentos para exatamente continuarmos mantendo essa questão do afastamento social, não gerar aglomeração e ter tudo organizado para esse possível retorno, né? Então, assim, as orientações que o município de Mombaça passa para a reabertura das academias são o seguinte: abrir nos 3 turnos, né, para evitar aglomeração, já que a gente não vai poder atender novamente, voltar por enquanto como era antigamente, né? Fazer esse agendamento dos alunos, principalmente a gente tem feito esse agendamento de forma online, através das redes sociais, isso é possível, né? Que o estabelecimento ele disponibilize álcool em gel e álcool líquido, 70%, né? E que as academias se adequem à questão do lavatório, né? Com água e sabão, no caso, pias ou compartimentos que você possa fazer isso. Foi solicitado que nós interditássemos os vestiários, né? Ou seja, que os alunos já devem chegar na academia com sua vestimenta pronta para a prática de atividades físicas, tá? Que não... Isso é uma questão sanitária, né? Uma questão de prevenção de que os banheiros eles fiquem isolados, né? Não, isso não só aqui no nosso município, mas praticamente tem sido uma regra do Estado, né? Que não seja liberado atividades em grupos, tá? Uso obrigatório de máscaras de proteção, né? Tanto para os alunos quanto para os funcionários, professores e auxiliares, né? A questão do pessoal da limpeza também, da academia. E que a gente possa funcionar com o máximo de 30% da capacidade. Ô, professor, as academias aqui de Mombaça são frequentadas por crianças, jovens e idosos. Então, praticamente pessoas de todas as idades. A esse critério, né? Qual a recomendação e como vocês irão agir? Roberto, o próprio Conselho, ele liberou informações acerca da reabertura gradativa da nossa volta, né, das academias. E uma das orientações dele é que a gente congele os planos das pessoas idosas, né? Que esse público é necessário que eles pratiquem exercícios e eu espero que a gente possa entrar rapidinho nesse detalhe, mas de preferência em um ambiente com menos exposição, né? Na sua residência, que ele pratique exercício no local com o menor número de circulação de pessoas possível, né? Procure um profissional que possa direcionar uma atividade compatível para aquele indivíduo, né? Então, no momento, idosos, as academias, pelo menos é o que a gente tem entrado em consenso, é que esses planos serão congelados, eles não serão atendidos nas academias por enquanto, né? E outro detalhe também, a gente, pelo menos, é o que eu vou fazer e o que eu tenho sugerido também para os demais, né, para os colegas, é que pessoas com alguns síndromes, né, pessoas com alguns problemas de saúde também se mantenham afastados por enquanto, para não correr um risco ainda maior. Não só a questão mesmo da academia, né, em si, né, mas o próprio fato de sair de casa, né? Normalmente, às vezes, as pessoas não vão diretamente, né, do local que você sai diretamente para a academia. Então, a gente sabe que saiu de casa, você tem sim uma determinada exposição, né? Professor Igor,
O senhor falou agora que as academias estarão com horários pré-agendados por parte... Os alunos deverão agendar, não é? Exatamente. Nós iremos obedecer estritamente essa orientação de 30% Essa é uma orientação do município, professor? Essa é uma orientação do município, né, referente ao município, essa questão dos 30%, mas o próprio Conselho Federal e Regional de Educação Física, ele já traz que a gente deve trabalhar com um número mínimo, né, de pessoas, exatamente para evitar essa questão da aglomeração. E como será feita essa seleção desses 30% que poderão retornar às atividades? Assim, nós disponibilizamos, como o município orientou que a gente atue nos 3 horários, né, nos 3 turnos, nós disponibilizamos horários e aí cada academia disponibilizou. Algumas devem funcionar de 5 a 11, outras talvez de 6 a meio-dia. Eu não sei como é que será. Vai ficar o critério de cada organização, de cada academia. De cada academia, né? Mas funcionaremos os 3 turnos. E é interessante que esse número de 30% seja respeitado, né? E aí você vai distribuir esses 30% nos horários pertinentes, né? No horário de funcionamento de cada academia. E quais os requisitos que cada aluno vai ter que apresentar para se engajar nesses 30%, né? Que eu acredito que seja uma vontade de todos aqueles praticantes do esporte de academia, até pela questão de saúde, né? Querer retornar às atividades, né, professor? Normalmente, Alberto, eu acredito que toda academia ela tem um controle, né? Então você tem noção de quantos alunos você tinha pré-pandemia, né? Então você vai fazer uma estimativa e também a gente vai levar em consideração o tamanho do espaço de cada ambiente, né? Por exemplo, nós disponibilizamos de 3 ambientes. Então isso gera uma maior segurança para o nosso aluno, tá? E outras recomendações e outras orientações que nós temos seguido também diminuir o número de pessoas ali naquela área do que a gente chama de aeróbio, né? Porque a gente sabe que o volume, né, de ar circulante naquela região é muito maior, então a gente vai tentar reduzir o máximo possível naquele compartimento. E alguns exercícios que são realizados no chão, nós também iremos evitar ou tentar criar outra forma de que eles não sejam feitos no chão pela questão da circulação de pessoas, né? Por mais que depois de cada entrada, por exemplo, a sala será higienizada, os alunos entrarão, né? Farão seus determinados treinamentos. É necessário que o aluno chegue, vá direto ao lavabo, realizar a asepsia das mãos com água e sabão. Isso será obrigatório? Será obrigatório, assim como o uso da máscara. E esses alunos, ao saírem, a sala terá 5 a 10 minutos para ser higienizada, né? Nós trabalharemos com bombas dispersantes. Isso para receber a outra turma? Para receber a outra turma, exatamente, para aumentar a segurança, né? E diminuir cada vez mais o risco de exposição dos nossos alunos. Então, será disponibilizado toda a parte de higienização, desde álcool, álcool líquido e o próprio álcool gel, né? Assim como a água e sabão e a pia, para que eles possam fazer essa higienização. Então o aluno já tem que ter a consciência de que deverá chegar no horário o qual ele agendou e ter todas essas preocupações, né, da higienização, tanto na entrada quanto na saída, e vai ter o horário certo, né, professor? Vai ter o horário certo. Então nós pedimos a compreensão das pessoas, né? Nós que formamos o núcleo de academias de Mombaça, nós pedimos para que as pessoas compreendam que esse é um momento difícil, é um momento que, com fé em Deus, nós passaremos por esse momento, estamos superando, mas que o fato de o comércio voltar, a economia voltar, de certa forma, assim, digamos, a gerar, isso não quer dizer que o vírus foi embora, né? A gente, a partir do momento que a OMS assume que o vírus tornou-se endêmico, a gente tem que aprender a conviver com ele, mas jamais esquecendo as regras de segurança, né? O professor Igor, medidas sanitárias. Pois é, você que está à frente lá da Academia Corpo Ideal, juntamente com os demais, né, profissionais, e tem contato com alunos, talvez não tenham tido contato nesse período, mas tem o contato online, pela internet. Como esses alunos estão passando, como passaram esse período, principalmente aqueles que têm recomendação por profissionais da saúde para que pratiquem atividades físicas? Alberto, é um momento difícil, né? Logo quando
esse momento, naquela primeira semana que ocorreu aquele isolamento real, né? E aí muita gente estava com tempo vago, digamos assim, ociosos. E aconteceu assim uma explosão de pessoas se exercitando em casa, outros deram um jeitinho ali de ir para o muro ou para algum lugar com uma circulação de pessoas menor. Isso para mim até gerou um certo uma preocupação. Preocupação mesmo? Uma surpresa e ao mesmo tempo uma preocupação. Uma surpresa preocupante. Então. Porque muita gente saiu do sedentarismo para uma atividade, às vezes, sem nenhuma estruturação, às vezes sem algumas considerações que era necessário, ou adequar, alocar algumas atividades mais condizentes com o biotipo da pessoa, com a capacidade física atual daquela pessoa, mas isso também trouxe inúmeros benefícios para a saúde, né? Um aumento, digamos assim, desse estado de vigilância imunológica, um reforço à imunologia desse indivíduo e também uma característica psicológica, melhora desse quadro emocional, né? Porque abalou muito todos nós naquele primeiro momento, ainda abala, mas a gente já começa a criar meios, né? Formas de conviver com o vírus, né? E vocês, professores, né, profissionais da educação física, como tem passado nesse período, né, de que forma vocês fizeram as atividades? A gente sabe que alguns desenvolveram aulas online através da internet, inclusive a gente acompanhava professores aqui do estado do Ceará que estavam passando ali programas para alunos do lado do Pernambuco, pelo menos eu cheguei a assistir essa matéria. E vocês aqui de Mombaça, né, como tem feito com os alunos, se readequaram, criaram alguma metodologia de ensino? Sim, Alberto, nós tentamos atender a todos aqueles que nos procuraram, né, os nossos alunos que já eram alunos nossos e aqueles que nos procuraram, migraram ou começaram a se exercitar, né? E aí nós tentamos ao máximo gerar informações que contribuíssem positivamente para a saúde daquele indivíduo, né? Como nós somos promotores, né, e trabalhamos na parte da promoção e da prevenção de saúde, eu acho que isso é uma questão necessária, não só como profissional, mas também como seres humanos, né, nesse momento de tentar contribuir da melhor forma e da forma que nós podemos, que é através do exercício, né, que é através da promoção da saúde e da prevenção por meio do exercício físico. E esse retorno, professor, com todos os cuidados, a gente sabe que a academia, eu vou falar aqui especificamente da Academia Corpo Ideal, até porque eu conheço, sou aluno de lá, há um cadastro dos alunos, né, que já faziam parte do quadro de alunos da Academia Corpo Ideal. Como é que vai ser feito esse recadastro, se os cadastros antigos irão valer, e também para os novos alunos, né, que desejam também ingressar nas atividades da Academia Corpo Ideal, né? Nós abrimos o agendamento, né, disponibilizamos nas redes sociais da academia e nas nossas próprias, da minha mãe, da Anésia, da Yara, minha irmã também, e de alguns dos nossos funcionários, para que as pessoas pudessem ligar e fazer esse agendamento. E aí eu peço não só para a minha academia, para a Academia Corpo Ideal, mas para os demais, que as pessoas façam esse agendamento o mais breve possível, para que, caso seja no domingo, ocorra o que nós esperamos e acreditamos positivamente que poderemos voltar na segunda-feira, né? Ainda estamos aguardando essa consolidação final, mas já está tudo organizado, para que quando for essa reabertura seja lá homologada no decreto, para que a gente possa voltar da melhor forma possível e não ocorrer aglomerações, para que as academias possam estar preparadas para recebê-los. O professor, como profissional de educação física, até que ponto esse período de pandemia tem prejudicado, né, os alunos, como eu já falei no início, aquelas pessoas que precisam, não é questão de vaidade, não é para ganhar corpo bonito, tudo bem que essas também estão sendo prejudicadas, mas aquelas que é questão de saúde mesmo, que tem que estar ali fazendo uma atividade no dia a dia. Alberto, você colocou uma coisa muito importante. Às vezes, na grande maioria, as pessoas só observam o lado estético, do estereótipo, né? Do externo, né? Que é o que a gente consegue ver, digamos assim, a olho nu, né? Você não observa, às vezes, o benefício da atividade, por exemplo, para um diabético, né? A diminuição da glicose sérica
ocasionada por meio do exercício físico, né? A diminuição, digamos assim, da pressão arterial pós-exercício, né? Uma hipotensão pós-exercício, depois que ele executa um determinado tempo de exercício, né? Alguns hipertensos, depois de realizar determinados exercícios de cunho, a grande maioria de cunho aeróbio, né? Caminhada, corrida, natação, exercícios com características mais cíclicas, acabam tendo ali por 2, 3 horas a sua pressão arterial praticamente normalizada, né? Então você tem ali por 2, 3 horas durante o dia, só por meio do exercício físico, uma diminuição de sobrecarga no coração. E aí você soma isso durante uma semana, durante um mês, durante um ano, durante uma década, né? Quanto que você gerou de diminuição de estresse cardiovascular para esses indivíduos, né? Então, normalmente as pessoas só chegam a observar esse lado estético e não chegam a ver o que realmente o exercício causa, né, na metabologia, na fisiologia, na bioquímica desse ser, tá? Então, tenho alguns dados aqui, Roberto, aproveitando o espaço e já dizendo, como você falou, que algumas pessoas precisam, o que é que nós temos visto? Existem trabalhos mostrando que a obesidade, o aumento do número de adipócitos, né, de células de gordura no indivíduo, favorece como uma forma de acúmulo desse vírus, tá? Esses adipócitos, eles serviriam como recipientes, tá? Para o Covid. E o que é que acontece? Existem informações que esse vírus poderia sair do adipócito e contaminar outras células, né? Existem também informações que a capacidade do vírus se fixar aos adipócitos, às células de gordura, é muito maior do que os pneumócitos, tá? E atualmente, se eu não me engano, durante essa semana saiu outra pesquisa mostrando que é necessário que as pessoas se exercitem, né? Não só pela questão do controle do peso, por todos os fatores psicológicos, emocionais, etc. Mas, estritamente em relação ao Covid, o que foi observado? Que pessoas que se exercitavam tinham uma produção de uma miocina chamada irisina. Essa irisina, ela teve um papel fundamental, ela teve aí uma informação disseminada há pouco tempo, através de uma pesquisa do Núcleo de Neurociência do Rio de Janeiro, da URR, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, mostrando que pessoas que se exercitavam produziam, através de contrações musculares, através de células musculares, essa miocina, que é a irisina, e isso ajudaria no controle e na remodelação do hipocampo, trazendo uma melhora do quadro do Alzheimer. E agora, em relação ao Covid, eles observaram que a irisina, ela teria uma remodelação de alguns genes, ela atuaria em alguns genes que são responsáveis pela replicação do vírus, do Covid. Então, o que é que acontece? Observaram que pessoas que se exercitam, né, você se exercitando e tendo essa produção dessa miocina, você gera induções, você gera remodelações no gene que é responsável pela replicação viral. Ou seja, você se mantendo ativo, existe uma correlação que essa capacidade viral seria diminuída, tá? Então, você tendo controle de peso, você tendo controle do peso corporal do indivíduo, né, fazendo com que ele fique ali numa faixa normal de peso e se exercitando, o risco em relação à exposição à doença é menor. Então, não é incomum você ver o grau de complexidade das pessoas obesos, né, que são expostos à doença, no caso ao Covid. Então, professor, de modo geral, o sistema imunológico responde diretamente, né, no indivíduo que pratica atividade física. Exato, com uma ressalva. Essa atividade, ela tem que ser direcionada. Existe um casamento entre estímulo e recuperação. Se esse estímulo for favorável e você, por meio de descanso e de uma boa alimentação, se você der esse tempo para o organismo se fortalecer, sim. Porém, é uma faca de dois gumes. Por isso que é importante que o aluno procure uma orientação profissional, tá? Para que o professor de educação física, ele possa calcular essa dose
com uma resposta favorável, exatamente para aumentar um estado também de um estado de vigilância imunológica, para que esse aluno tenha um reforço imunológico. Professor, e nesse momento em que todos os alunos estão sem praticar as atividades, né, que vão retornar, e por as questões também de horários estritos e algumas atitudes a serem tomadas, isso atrapalha? É um desafio? Como é que vocês conduzirão todas essas questões? É um desafio, Roberto, mas nós estamos aí entrando agora, né, no dia 19, nós concluiremos aí 5 meses fechados, né, assim, as academias sem funcionar, não só aqui em Mombaça, mas na grande maioria do país nós passamos praticamente 4 meses, né, na grande maioria, alguns já voltaram um pouco antes, em alguns outros estados e municípios, mas é um desafio que nós vamos abraçar, porque nós entendemos a necessidade do exercício físico. Não é só questão de beleza, não é questão estética. Nós já temos um acervo robusto em relação da atividade física, do exercício físico, promovendo saúde. Então, assim, não é algo desnecessário. Nós somos essenciais. E assim, professor, eu sempre gosto de citar isso, às vezes em que o senhor esteve aqui, que eu não sei se antes ou até hoje ainda tem gente que pensa que para ir à academia é questão de simplesmente ganhar músculo. Não é assim, né? Você vai à academia para ganhar saúde acima de tudo. Saúde acima de tudo. Claro que, por exemplo, você pega uma pessoa que passa aí dos seus 30, 35, 40 anos, é natural essa perda de massa muscular, é natural que ele seja acometido anualmente, se ele não estimula, se ele não faz um trabalho para manutenção dessa massa muscular, né? Automaticamente é claro que os efeitos deletérios da idade vai ocorrer em toda a fisiologia desse indivíduo. E o aumento, né, ou a manutenção dessa massa muscular, ela é necessária para a vida, né? Para as atividades diárias, para qualquer atividade você precisa de contração muscular, então você precisa ter um suporte, né, muscular, até mesmo para andar, para fazer qualquer atividade que seja. Então, assim, como eu disse, muitas pessoas procuram só pelo lado estético, mas se for bem conduzido, você tem ganhos estéticos e muitos ganhos funcionais. Professor, aqui em relação à Academia Corpo Ideal, tem algum número à disposição para que seja feito aquele agendamento, né, das pessoas que pretendem retornar às atividades? Vou passar agora. O telefone também, a página do Instagram, né, se possível, para que as pessoas façam visita? O DDD do nosso contato é 889-9625-0236. Informações também no meu Instagram, tá? @Igor Meireles T, e no Instagram da academia, né? @academia.corpo_ideal. A gente queria agradecer a participação do professor Igor Meireles aqui, dizer aos demais educadores de educação física aqui do município que o espaço também estará à disposição para as demais academias do município passarem o seu agendamento de atividades. E, professor, muito obrigado, né, pela presença, pelas informações, e que essas atividades retornem, né, que façam bem a esse público que tanto precisa das atividades físicas aqui no município de Mombaça. Pessoas de qualquer idade que a gente sabe, né, que frequenta e precisam desses trabalhos orientados por vocês. Roberto, agradeço o espaço, e eu também gostaria só de encerrar com uma mensagem, que é dizer que nós que fazemos parte da classe, né, da classe dos profissionais de educação física, da classe da academia, né, das academias de Mombaça, nós somos solidários e somos sensíveis àquelas pessoas que perderam seus entes queridos, né, para esse vírus, né, e que nós somos realmente solidários a essas pessoas, né, e nós queremos voltar a trabalhar, mas com toda